A coordenadora, Lídia Noemi, uma satisfação conhecê-la, nós também aí que compartilhamos das pesquisas nesse tema, então queria cumprimentar todos os estudantes, todo o corpo docente aqui presente e, em geral, todos os interessados, né? Muito bacana essa experiência de, dentro desse contexto de isolamento social, estamos tão distantes fisicamente, mas somos tantos aqui juntos e podendo nos comunicar graças à tecnologia. Então, uma imensa satisfação falar aqui de São Paulo e conversar com vocês um pouquinho sobre a minha trajetória, né, falar um pouquinho do percurso acadêmico e ladear essa mesa com o professor Caio Pinheiro, que passou na semana passada, exatamente há uma semana atrás, por esse batismo de fogo, que é a tese de doutorado, né, que é uma espécie de RG, né, o nosso CPF como pesquisador, e diga-se de passagem que passou com grande estilo, fez uma pesquisa excelente, foi elogiada por toda a banca, digna de nota, e vai se tornar uma referência incontornável entre todos os que estudam futebol, e em particular as torcidas de futebol. O convite, como vocês podem ver, tem o tema das torcidas, em particular das torcidas organizadas, chamadas Jovens do Rio de Janeiro, que foi o meu tema de doutoramento lá na PUC do Rio de Janeiro. E com o tempo, lá se vai mais de uma década que eu defendi essa tese, a gente, de tanto repetir, a gente começa também a ficar cansado do próprio objeto. Então, quando eu pensei aqui numa estratégia para a gente se comunicar e conversar um pouquinho, e como eu e Caio gostamos de falar, a gente vai ter que exercer bastante o nosso exercício de síntese para dar tempo também de interagir com vocês, caso haja alguma questão, e possamos aqui debater um pouquinho sobre essa agenda de pesquisas dentro da história, da historiografia, da academia, nas ciências humanas e sociais como um todo. Então, eu pensei em fazer uma espécie de, vamos dizer, de reconstituição desse percurso, abordando todas as temáticas que eu tratei, seja sobre futebol, seja sobre torcidas, ao longo da minha vida acadêmica, né? Lá se vão quase 20 anos na pós-graduação, já formado como professor na FGV, coordenando projetos de pesquisa e trabalhando na orientação também das novas gerações, né? Então, é com muito orgulho e muita alegria que eu vejo um trabalho como o do Caio, que acabou de ser finalizado, com mais de 400 páginas, de fôlego, com uma pesquisa muito original e que, como ele vai apresentar aqui, toca num tema muito atual, que são as chamadas torcidas antifas e todo o protagonismo que temos visto nas torcidas de futebol, nessa conjuntura crítica por qual passamos no Brasil e no mundo. Então, o que eu vou fazer, eu, em geral, eu gosto muito mais até do gogó e do tete-a-tete, ou seja, de ver vocês sem a mediação dos slides, mas eu achei que era uma forma aqui de tentar pontuar essa reconstituição da minha agenda de pesquisa para vocês. Então, eu vou passar compartilhando aqui alguns dos dados para que vocês tenham uma ideia dessa trajetória aí que lá se vai de quase 2 décadas pesquisando o tema futebol na academia. Então, vou pontuar, vou tentar ser muito sucinto, muito breve em cada uma dos slides, para que vocês tenham essa, vamos dizer, visão de conjunto mais panorâmica, e aí depois a gente pode ouvir o Caio e, se houver tempo, a gente pode conversar. Então, eu vou pedir, então, para a Lídia, por gentileza, passar o primeiro slide, que é basicamente, né, umas boas-vindas aqui ao convite que me foi feito pela Universidade Estadual do Ceará, que me alegrou muito, e que, de alguma maneira, permite, não fisicamente, mas voltar ao Ceará depois de 3 anos, que foi a última vez que aí estive no contexto de da Feira Internacional do Livro, quando houve uma stand, houve uma mesa, houve uma sessão temática em torno das torcidas organizadas. Então, eu compartilhei aqui fotos em que mostra aqui os torcedores presentes, a mesa em que tivemos um debate sobre o tema, inclusive com a professora Josiane Ribeiro, que é uma referência aí nas pesquisas no Ceará. Então, foi uma oportunidade muito bacana de estar aí, de conhecer um pouquinho da atmosfera das torcidas aí, no Nordeste, em particular no Ceará, e eu gostaria de destacar que nesse panorama mais geral, as torcidas do Nordeste têm tido uma visibilidade bastante importante
para entender o fenômeno e as dinâmicas das torcidas que vão mudando ano a ano, década a década. Então, foi muito legal estar aí nesse momento e, de alguma maneira, eu me sinto voltando 3 anos depois ao Ceará. Então, por favor, eu queria então começar do começo, no próximo slide, mostrar para vocês a minha primeira pesquisa no tema futebol, que foi sobre as crônicas de futebol. A gente fala tanto do Nelson Rodrigues, lembra tanto das deliciosas crônicas do jornalista Mário Filho, e eu fiz uma pesquisa no mestrado, no Departamento de História Social da Cultura, defendido em 2003, sobre José Lins do Rego, muito conhecido como escritor paraibano dos grandes romances do Nordeste, do ciclo da cana-de-açúcar, né, do Menino de Engenho, do Fogo Morto, enfim, pouco conhecido como escritor de crônicas de futebol, ele que residiu no Rio de Janeiro, na capital da República, entre os anos 30 e os anos 50, e nesse sentido se tornou um grande torcedor do Flamengo na época, assim como Nelson Rodrigues era do Fluminense, ele era torcedor do Flamengo, frequentava os estádios, frequentava o Maracanã, chegou a ser dirigente do clube, chefiou a excursão do Flamengo à Suécia, a primeira vez que o Flamengo foi à Suécia, ele foi o chefe da delegação e chegou a ser dirigente da CBD, não sei se maximizou aí a imagem, mas eu estou mostrando a capa do livro que resultou dessa pesquisa sobre 1.571 crônicas de futebol que José Lins do Rego escreveu no Jornal dos Esportes entre 1945 e 1957. Eu relaciono esse debate das crônicas esportivas com a linguagem do modernismo, a renovação linguística, porque passa o Brasil nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, e que espelham temas da linguagem que o escritor utiliza nas suas crônicas de jornal, na sua comunicação com os torcedores, na sua interação do cotidiano do Rio de Janeiro daquela época. Então, essa foi a primeira pesquisa, e aí, na sequência, por favor, Lídia, depois de 5 anos, eu defendi a minha tese de doutorado, que aí sim é o objeto, vamos dizer, da apresentação de hoje, seria o objeto mais exaustivo da apresentação de hoje, que é o tema das torcidas jovens no Rio de Janeiro, que eu investigo entre os anos 1960 e 1980, quando surgem esses movimentos dissidentes das chamadas charangas, né? Isso o Caio revisita e explora muito bem no seu trabalho de doutorado, e eu observo como 1968, né, que é um ano tão importante, icônico da história mundial, numa microescala, né, talvez num paradigma indiciário lá do Ginsburg, que passou despercebido para muitos, ele se refletiu também no âmbito do futebol, no contexto do surgimento dessas torcidas jovens, que são aquelas que vão levar os princípios da contestação, da rebeldia, de uma certa autonomia da juventude, que vai ser a sua grande marca do final dos anos 60, né, no Brasil e no mundo. E eu procuro mostrar, numa reconstituição jornalística, como há evidências de que o futebol espelhou esse espírito, vamos dizer, contestador da juventude brasileira, contexto de ditadura militar, passeatas estudantis diárias no centro do Rio de Janeiro, e isso ecoou, reverberou nas arquibancadas do Maracanã, nessa época, com o poder jovem que depois constitui as torcidas jovens nos anos 70 e 80. Então foi a minha grande pesquisa, vamos dizer, a minha principal, meu trabalho de maior fôlego, a tese eu consegui superar o Caio, é uma coisa difícil, porque só foram 400 páginas, eu fiz um trabalho em 2 volumes, né, deram quase 700 páginas, que resultou nesse livro com 580 páginas. Então, foi um trabalho no arquivo do Jornal dos Esportes, eu tive acesso a matérias não publicadas no jornal, a fotos não publicadas, o que me deu também dados muito interessantes, vamos dizer, do ponto de vista da pesquisa histórica, com um jornal esportivo tão importante, que foi também um jornal cultural, estudantil, que teve muita importância no Rio de Janeiro nesse período. Dito isso, eu passo então para o próximo slide. Depois do doutorado na PUC, eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado na França. Eu já havia feito uma bolsa sanduíche durante o doutorado, tive ficado 6 meses pesquisando
na França e tive a oportunidade de lá travar contato com as torcidas na França. Então, logo que eu me doutorei, eu consegui voltar e passar 8 meses com a proposta de fazer uma etnografia com as torcidas francesas. No caso, em princípio, seria o Paris Saint-Germain, e já naquela época havia um contexto bastante turbulento entre as torcidas do PSG, e eu acabei conseguindo acompanhar uma torcida do Bordeaux, e fiz praticamente o que eles chamam lá na França de Tour de France, né? Eu fiz uma volta à França graças a esse contato com essa torcida, acompanhando o campeonato francês. Para minha sorte, o Bordeaux foi campeão naquela temporada, 2008, 2009, e foi uma pesquisa etnográfica. Eu até hoje tenho um projeto de fazer um livro, conservo tudo aquilo que fez de entrevistas, de coletei de informações. Eu acabei publicando artigos, mas não consegui fazer o almejado, não tive o tempo de fazer o almejado livro que eu acalento até hoje, mas foi muito bacana a experiência de vivenciar, né, de perceber questões estruturais, ou seja, que são da ordem do fenômeno das torcidas de modo geral, e também especificidades da sociedade francesa que se refletem no futebol, né, na época, muito a questão da integração social francesa, né? Então, muitos torcedores que eram migrantes e que entravam em conflito com torcedores, vamos dizer, autóctones, né, da cidade de Paris. Eu não consegui o acesso às torcidas organizadas de Paris, mas eu consegui conviver no Parque dos Príncipes, né, assistir os jogos do PSG, e você percebia os conflitos internos entre os nativos, vamos dizer, aqueles torcedores do Paris Saint-Germain que se entendiam como a França pura, e os torcedores migrantes que contestavam que disputavam simbolicamente o apoio ao PSG. Então, foi uma pesquisa também, foi uma experiência muito legal que eu vivenciei logo depois do doutorado. Então, por favor, Lídia, o próximo slide. Aí, já na condição de professor do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, a minha primeira pesquisa que eu coordenei como professor, com a criação chamada de um banco de dados de história oral, entrevistando a liderança de torcida organizada do Rio de Janeiro, o projeto Torcidas Organizadas Criando Fontes. Nós gravamos quase 30 horas de depoimentos, seguindo a metodologia da história oral, com lideranças de torcida. Essa que está aí na foto era, então, o presidente da torcida jovem do Flamengo, e que lideravam uma associação chamada Federação das Torcidas do Rio, que congregava torcidas rivais. Então, a gente entrevistou todas as lideranças da FETORG, dessa entidade, e estabeleceu um vínculo com as torcidas organizadas nessa época, né, participando de fóruns, audiências públicas, seminários na academia de polícia, enfim, também tendo uma participação, contribuindo para o debate intelectual, o debate público em torno da questão das torcidas, que a gente sabe que passa pela problemática da violência urbana. Então, foi uma experiência inicial muito interessante dessa época. Próxima slide, por favor, Lídia. A partir desse projeto, a gente teve condição de fazer um livro com esses depoimentos, né? Então, a gente transcreveu, editou e fez a publicação da Voz da Arquibancada, que é esse trabalho que resultou da pesquisa, e também um documentário de curta-metragem em que os torcedores falam. Então, está disponível no YouTube, se vocês quiserem acessar, de 20 minutos, é um curta-metragem muito legal, porque dá voz a essas lideranças desse contexto aí dos anos 2010. Então, foi muito bacana esses produtos também para tornar pública essa pesquisa. Como se vocês estão percebendo, eu estou correndo para conseguir fazer aí a síntese dessa agenda. Então, no próximo slide, aí já também corresponde ao período que eu vim morar em São Paulo, a partir do contato que a gente estabeleceu com o Museu do Futebol. A gente estava aí, vamos lembrar, né, 2011, mais ou menos, né, nas proximidades da realização da Copa do Mundo 2014. Então, a gente apresentou, já que na FGV nós temos essa expertise da história oral, que é um departamento criado, uma sub-área da historiografia criada em 1975, né, e a FGV foi uma das pioneiras no Brasil a criar a história oral, e aí a gente propôs para o recém-criado Museu do Futebol
formar um banco de dados de história oral, entrevistando jogadores da seleção brasileira que atuaram representando o Brasil nas Copas do Mundo. Nós utilizamos o critério da longevidade, né? Então encontramos ainda remanescentes da Copa de 1954 e entrevistamos todos que estavam vivos até 1982, fazendo um total de 54 entrevistas, incluindo uma entrevista com o João Avelange, dirigente que concedeu também, quase com 100 anos de idade, concedeu uma das suas últimas entrevistas em vida. Então, é um acervo que está no Museu do Futebol, disponível a todos que quiserem, online, a todos que quiserem ouvir essas entrevistas. São entrevistas que vão de Djalma Santos até Zico, até Júnior, Falcão, enfim, todos os ídolos do futebol brasileiro entre os anos 50, 60, 70 e 80. Foi também maravilhoso, por exemplo, estar na casa do Tostão, poder entrevistar o Tostão em Belo Horizonte e ouvi-lo falar da Copa de 70, da conquista do Tri, que faz 50 anos em 2020, né? Então, por favor, Lídia, na sequência. Aí, voltamos aí para a temática das torcidas, já que eu fiz o pós-doutorado na França e a gente estava às vésperas da Copa de 2014, eu convidei professores pesquisadores franceses para um simpósio no Brasil, na Unicamp e na FGV, para falar das torcidas na Europa, né? Então a gente fez um seminário internacional chamado Hooliganismo e Copa de 2014, que resultou num livro, à época, inclusive, com a apresentação do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e aí uma das fotos da abertura dessa sessão também, que contou com a presença de torcedores, de policiais, enfim, foi um debate público muito oportuno também naquela conjuntura em que debatimos essa temática da segurança para um grande evento como a Copa de 2014. Estávamos antes das jornadas de 2013, mas havia já uma tensão em torno da capacidade do Brasil de erguer as arenas e de fazer uma Copa relativamente bem sucedida. A gente viu que, do ponto de vista organizacional, funcionou, né? O problema foi em campo, né? Acabamos tendo um revés bem... um Mineratzen dentro de campo. Enfim, mais um slide, por gentileza, Lídia. Aí voltamos aqui, aí já eu morando em São Paulo, voltamos para o projeto com as torcidas organizadas em São Paulo, replicamos a estratégia de fazer um banco de história oral para conservar a memória das fundadoras, das lideranças de torcida, instituições, grupos que hoje têm quase 50 anos de existência. Então vocês, aí um projeto coletivo em parceria com o Museu do Futebol, com apoio da FAPESP, entrevistamos mais de 2 dezenas de líderes fundadores de torcida, como vocês podem ver aí na foto, Jânio, que era então a liderança da Mancha Verde na torcida do Palmeiras, e também conseguimos publicar um livro com esses depoimentos de história oral. Então foi a replicação daquilo que eu fazia no Rio, em São Paulo, com a memória das torcidas organizadas. A partir daí, junto com um colega pesquisador da UFRJ, o professor Vitor Melo de Andrade, também uma referência nos estudos da história do esporte, a gente conseguiu montar uma coleção voltada para a história do esporte no Brasil, que já chegou a quase 3 dezenas de livros publicados pela editora Sete Letras. Então, estou dando destaque aí para aqueles que eu pude organizar, né? Depois que a gente termina o doutorado, é difícil você ter fôlego para escrever um livro próprio, né? Então a gente faz coletâneas. Então, eu organizei algumas coletâneas, convidando colegas, parceiros, procurando aí ter uma maior interlocução possível com pesquisadores e com também mestrandos e doutorandos. Então, por exemplo, eu queria destacar aqui desses livros que aparecem na tela, o livro sobre a Gaviões da Fiel, né, uma torcida que hoje tem mais de 50 anos, talvez a torcida mais estruturada do ponto de vista de uma burocracia interna, né, uma torcida que é uma escola de samba, que tem toda uma memória de um acervo próprio, de jornais, de mimeógrafos, enfim, que tem características, né, mais de 100 mil associados, né, enfim, a gente resolveu fazer um livro só sobre a Gaviões da Fiel, de estudos acadêmicos sobre a Gaviões da Fiel. Então,
foram reunidos e publicados em 2015, junto a esses outros livros que vocês podem ver aí na tela. Eu acabei, na versão que eu enviei, né, então esse é o meu último slide. Eu não sei como é que está o meu tempo aí, Lídia, pode me dizer aí como é que estamos aí, se eu já extrapolei muito, mas... Professor, fique à vontade, a gente está aqui só aprendendo. Depois eu agreguei ainda um slide a mais, mas acabei não foi a versão que eu enviei. Mas eu queria, a última tela, na verdade, ela compartilha as informações da minha atual pesquisa, que está em andamento no CNPq e na FAPESP, em que eu me volto para a história das torcidas organizadas, né, que é, de fato, o meu grande interesse, minha grande paixão de pesquisa. Eu me volto para a primeira geração, a primeira fase das torcidas uniformizadas e organizadas do Brasil, que são instituídas em 1940, né, tem sempre aquelas disputas para ver quem foi a primeira, né, qual é a pioneira, e durante muito tempo se falou que era a charanga do Flamengo, do Jaime de Carvalho, de 1942. E as pesquisas hoje indicam que em 1940 surgiu a TUSP, Torcida Uniformizada do São Paulo, que teria sido, vamos dizer, a primeira a se instituir. É claro que, antes disso, já nos anos 30, tinham grupos informalmente que iam juntos, que a gente poderia dizer que já tinham um certo modelo de torcida, como bem definiu o Caio na sua tese, né, que, em princípio, se reuniriam para incentivar o time e, ao mesmo tempo, reunir os amigos, né? Seriam grupos de amigos que iriam aos estádios e promoveriam essa coordenação no incentivo clubístico. Então, essa é a primeira marca da primeira fase das torcidas, que vai dos anos 40, 50 e 60, até que nós temos as dissidências, isso é a cronologia de São Paulo, do Rio de Janeiro. O Caio vai mostrar na sua temporalidade como isso também muda conforme o estado da nossa federação, mas, de todo modo, eu quis me debruçar, né, já que eu tinha estudado exaustivamente as jovens, as torcidas dos anos 60, 70 e 80, eu quis me voltar, e é isso que eu estou fazendo agora, já no segundo ano de pesquisa, para o acervo da Gazeta Esportiva em São Paulo, para o acervo do Jornal dos Esportes no Rio de Janeiro. Graças à bendita hemeroteca, a gente consegue fazer a pesquisa à distância na Biblioteca Nacional e tentar saber mais sobre essas lideranças, sobre essa estrutura, sobre essa organização, sobre o comportamento dessas torcidas nesse período, né? Porque é muito interessante a gente ver como a dinâmica histórica inverte os significados, muda as percepções, né? E uma das grandes descobertas dos arquivos que a gente traz quando investiga as torcidas organizadas é que, ao contrário do estereótipo que nós temos nos dias de hoje, elas foram inventadas com o princípio de serem as grandes mantenedoras da ordem pública nos estádios. Elas eram vistas como o braço direito das polícias, no monitoramento do comportamento coletivo nas arquibancadas que se agigantavam com o profissionalismo e com a popularização do futebol. Então, isso acontece no Pacaembu, que é inaugurado em 1940. Aprendi na tese do Caio que isso acontece no PV, né, no Presidente Vargas, aí, como estádio público aí em Fortaleza. Isso vai acontecer, né, de forma talvez a mais emblemática no Maracanã, como aquele estádio icônico onde as multidões se reuniam, né, como dizia Mário Filho, para até 200 mil pessoas. E como é que você controla 200 mil pessoas? Então era preciso ter referências na arquibancada, e os chefes de torcida eram vistos como essas referências pacificadoras, mantenedoras da ordem, que não permitiam palavrões, que não permitiam que fossem soltos rojões perigosos, que não fossem arremessados objetos no campo, que fôssemos um exemplo de civilidade, como tanto se falou na Copa de 1950, e aí os torcedores que representavam a imagem do povo eram, através das torcidas organizadas, controlados, né, ou minimamente, vamos dizer, aí contidos. Então, está sendo aí a minha investigação, que procura entender um pouco mais detidamente essa configuração das torcidas organizadas e uniformizadas na sua primeira fase, na vida
republicana brasileira dos anos 40, 50, 60, dentro do desenvolvimento do futebol profissional, como um futebol de espetáculo, um futebol que congrega multidões, mas que é também um fenômeno comercial, né? Ou seja, que ele rende, é um produto que rende dividendos econômicos, e os clubes se agigantam justamente com o crescimento profissional do futebol nesse contexto. Então, assim, em breves linhas, eu sei até que eu já me excedi no tempo, mas era isso que eu queria compartilhar com vocês, como um percurso, como uma trajetória, como uma agenda mais ampla de pesquisa, e acho que a partir daí a gente pode conversar daquilo que parecer mais interessante para vocês, aprofundar do que eu apresentei e compartilhei. Então, agradeço muito a atenção e fico aqui à disposição. Lídia. Muito obrigada, professor Bernardo. Foi ótimo, né, a gente perceber aí a trajetória de um pesquisador dentro desse campo de estudo e ver por quantos caminhos, né, se pode seguir. Eu vou pedir aos colegas e presentes que, caso queiram fazer perguntas, coloquem aí no chat. O professor Altemar vai estar anotando essas perguntas, ou também pedidos de inscrição, né, para fazer uma fala aqui ao vivo com a gente. Bem, para não perdermos mais tempo, eu vou passar a fala para o professor Caio. O Caio, como bem disse o professor Bernardo, acabou agora o doutorado, está com tudo muito fresco na cabeça, né, aí na Federal do Rio Grande do Sul. Então, vou passar a palavra para o colega e projetar aqui também o slide dele. Às vezes, vocês vão perceber que a minha tela sai e eu volto aqui. É porque algumas pessoas que não receberam o link direto no seu e-mail precisam pedir permissão para participar da sala. Então, às vezes, eu dou uma saidinha lá da projeção para garantir a permissão dessa pessoa e retorno imediatamente para a exibição, tá bom? Então, vamos lá, Caio, é contigo. Pronto? Bem, boa tarde a todos e todas os presentes. É um prazer estar aqui com todos nesse finalzinho de tarde, compartilhando, dividindo esse momento. Gostaria de saudar a professora Lídia, o professor Bernardo, os colegas do Departamento de História, os alunos, as alunas, e também os demais que estão aqui partilhando essa apresentação. Então, eu gostaria de salientar que esse é um momento importante e simbólico para mim, estar dividindo essa tela, na verdade, né, essa mesa com a professora Lídia e o professor Bernardo, porque, como a Lídia apontou no início da fala dela, ela esteve presente na minha banca de mestrado, e o professor Bernardo esteve presente, aí estamos construindo parcerias desde o ano de 2018, quando ele esteve na minha qualificação de tese, e na semana passada, na oportunidade da defesa deste trabalho, né, em que eu finalizei o doutorado. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, apresentando a pesquisa e trazendo elementos, fomentando o debate a partir do trabalho que eu desenvolvi. Certo? Então, parabenizar também a FECLES, que é a Universidade Estadual do Ceará, que com muito êxito está desenvolvendo esse trabalho semanalmente, nas quartas-feiras, colocando discussões, abrindo espaço para debates plurais, e, enfim, nesse momento que a gente está vivendo de reconfigurar as nossas sociabilidades acadêmicas, universitárias, a gente acaba, de alguma forma, não sei nem se isso, como é que isso pode ser dito e colocado, a gente acaba construindo parcerias à distância, enfim, é um ponto positivo nesse contexto aí que nos impõe uma série de limitações. Então, é uma satisfação enorme poder discutir aqui com vocês, apresentar algumas questões e abrir para o debate posteriormente. Então, gostaria de salientar também que o professor Bernardo vai prefaciar um livro que até o final do ano, se eu não me engano, vai estar saindo, que é
principalmente organizado pelo meu orientador do doutorado, o César Guazelli, e que ele vai buscar, ao fim e ao cabo, nesse livro, trabalhar a história do futebol no Brasil meridional, né? Então, o professor Bernardo prontamente aceitou prefaciar esse livro e, de alguma forma, também desenvolvendo essas parcerias. Então, Lídia, eu gostaria que você passasse... Muito obrigado aí, antes de falar. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo também, para a minha fala, ela, de toda forma, dialogar um pouco mais com o público, né, trazer algumas questões, enfim, para os alunos e as alunas de graduação, sobretudo debates metodológicos acerca da história oral, acerca da memória, enfim, e principalmente, que é um dos pontos que eu quero tocar, o trabalho de nós, historiadores e historiadoras, acerca das fontes digitais. Então, isso é um dos pontos que, ao final da minha fala, eu vou querer ter alcançado esse objetivo. Além desse debate sobre as fontes digitais, o outro ponto importante, que é um dos resultados do meu trabalho, é trazer à tona a discussão da trajetória de uma torcida que, na verdade, ela era o ponto de partida da minha tese, mas acabou abrangendo e se estendendo, como eu vou apontar durante a minha fala. Tá? Então, a minha apresentação, ela vai se estruturar nesses 3 momentos, em que eu vou inicialmente apontar alguns elementos introdutórios também da minha trajetória, como o professor Bernardo o fez na sua apresentação, os objetivos. Eu vou trazer também um pouco da estrutura do texto, que foi defendido, acabou de sair do forno na semana passada, e ao final alcançar aí alguns objetivos com minha fala, principalmente nos 2 pontos que eu coloquei anteriormente. Lídia, por gentileza, se você puder voltar à apresentação para eu apresentar o título. Inicialmente, eu gostaria de abrir um parêntese que esse título, As Ondas que Movem o Mar das Torcidas, Ultras, Resistência Coral e Antifascismo, entre 1950 e 2020, a priori não foi o título definitivo que a tese do meu doutorado teve na semana passada. Foi um recorte que eu fiz para essa minha fala, para essa minha apresentação de hoje, principalmente aí no espaço do subtítulo, em que eu coloco ultras resistência coral e antifascismo, que é o que eu vou me deter mais propriamente falando. Embora o título original da tese, ele tenha ficado no subtítulo Das Charangas ao Antifascismo na Ultras Resistência Coral. E aí, a proposta da minha tese é investigar como as torcidas, os modelos coletivos do torcer, torcidas organizadas, se apresentaram, se expressaram aqui no estado do Ceará, do ano de 1950 até a atualidade, até o tempo presente, em 2020. Então, a minha pesquisa, ela busca trazer à tona a história do torcer, uma memória histórica dessas torcidas, desde os anos 50 até a atualidade, certo? Então, Lídia, por gentileza, pode avançar. Nesse slide, eu trouxe algumas imagens que vão servir para fomentar o debate, vão servir, sobretudo, como um elemento motivador do que eu vou me deter durante a minha fala, e que ela traz à tona a história da minha pesquisa. Toda pesquisa, ela se inicia com uma historicidade, ela tem a sua história e ela vai se desenvolvendo de acordo com as necessidades, com as experiências, com as possibilidades. E, nesse sentido, desde a graduação, eu procurei trabalhar na universidade com a história do futebol cearense, principalmente entendendo que, a partir do futebol, nós alcançamos discutir questões que extrapolam os domínios, na verdade, do esporte, e em especial o futebol. Questões como racismo, questões de gênero, questões sobre a juventude, sobre a cultura política, as relações sociais de dominação e resistência. Então, da graduação, na dissertação e no doutorado, essas temáticas de gênero, de racismo, enfim, elas atravessam a minha trajetória. Então, como vocês podem perceber, nesse slide, na parte superior,
a gente tem duas fotos. Na foto do lado esquerdo, a gente tem 3 ex-jogadores de futebol, e um deles eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, que é o seu Zé Cândido Fontenelle. Eu entrevistei em 2013, que ele foi jogador nos anos 30 e 40, naquele momento, em 2013, ele tinha 93 anos, então, pouco tempo depois ele faleceu, e que é uma das dinâmicas que a gente encontra na história oral. E eu destaco nessa imagem que essa foto ela foi tirada no antigo Campo do Prado, que era o local em que se era praticado os principais campeonatos de futebol aqui em Fortaleza, e ao fundo da tela a gente tem um cercado e uma corda. Não tinha um espaço apropriado para o público, para as torcidas, tá? Então, a gente vai percebendo na foto do lado direito, que já é uma foto do estádio Presidente Vargas, tanto ao fundo como do lado direito, atrás do gol, existem setores de arquibancada que aí já comporta o público, e a gente vai percebendo algumas diferenças nas documentações com relação ao trato dessas pessoas que passam a frequentar o estádio. Na imagem central do meio, a gente tem o exemplo de uma das charangas que existia aqui no Ceará, que era a charanga do Gumercindo, e que ele foi responsável, como o Bernardo colocou na fala dele, por exercer a liderança desses primeiros esboços de torcidas, de modelos coletivos organizados do torcer aqui em Fortaleza. Claro que isso não aconteceu apenas na torcida do Fortaleza, isso também se estende para a torcida do Ferroviário e a torcida do Ceará, como eu vou colocar em breve, que existiam outros líderes de torcida nessas outras duas torcidas, né? Que era o Zé Limeira, pelo Ferroviário, inclusive natural de Quixadá. Eram figuras excêntricas que exerciam esse monitoramento do público, né? Então são torcidas que nascem dentro dos clubes, e que aí a gente vai perceber algumas dinâmicas, por exemplo, que se contrapõem às torcidas organizadas jovens, né? Então isso é um dos pontos que eu vou destacar na minha fala, tá? Aqui embaixo já uma imagem do estádio Castelão, em que vocês podem perceber, do lado esquerdo, a gente tem uma faixa da torcida organizada Cearamô, do lado esquerdo, está bem pequeno aqui, e do lado direito, isso é uma imagem de um clássico entre Fortaleza e Ceará, a gente tem uma faixa da Fiel Tricolor, e aqui ao centro, no anel superior do estádio, apenas uma corda separava as duas torcidas, né? Então, uma dinâmica totalmente diferente, impensável para os dias de hoje, né? Então, a minha proposta na tese de doutorado é investigar como essas torcidas, elas se expressaram, elas se relacionavam, tinham conflitos e sociabilidades diferentes desde 1950 até 2020. E aí, o pulo do gato, a centralidade do meu objeto de pesquisa, e aí vocês vão entender o porquê, até pelo próprio espaço que eu dedico à análise de uma torcida específica, se encontra nessa outra imagem, que é um compilado de 4 fotos que tem na tese, que se trata da torcida Ultras Resistência Coral do Ferroviário Atlético Clube, e que foi criada em 2005, e que ela insurge nos estádios, nas ruas, nos movimentos sociais, como uma torcida antifascista, e que, por ser antifascista, emerge enquanto um contraponto, uma dissidência às torcidas organizadas, jovens e tradicionais que existem desde os anos 80 aqui em Fortaleza. Então, ela questiona, por exemplo, a violência, questiona os discursos de ódio, o racismo, o machismo e, sobretudo, a heteronormatividade que perpassa e caracteriza, sobretudo, o futebol, né? Um espaço em que tanto as torcidas como os jogadores, os clubes, são principalmente espaços frequentados e experimentados por homens. Então, essa torcida, ela procura combater todas essas questões, e aí, recentemente, principalmente após a Copa do Mundo, em 2014, vários coletivos, movimentos antifascistas, vão se proliferar e multiplicar no Brasil, né? Então, o debate ele vai atravessar nessas questões. Lídia, por gentileza, pode avançar. Alguns resultados dessa trajetória
foram publicados, esse é um livro publicado em 2014, de minha autoria, A Profissionalização do Futebol Cearense, História e Memória, e do lado direito, um livro que foi organizado com um colega da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a FRJ, o Eduardo de Souza Gomes, que é meu contemporâneo, a gente sempre partilhou e trocou experiências, e ele recentemente também terminou a sua tese de doutorado. Esse livro é intitulado Olhares para a Profissionalização do Futebol, Análises Plurais, em que a gente reúne vários pesquisadores, inclusive do exterior, da Colômbia, enfim, que trabalham essa temática nesse livro. Pode avançar, Lídia, por gentileza. Eu ampliei nesse slide aquela imagem que estava no slide anterior, em que consta a visualidade de imagens dessa torcida que eu analiso na segunda parte da minha tese de doutorado, que é a ultra-resistência coral, que vocês podem ver alguns elementos importantes para a gente pensar nessa comunicação e que a gente pode abrir o debate posteriormente. A gente percebe elementos... Lídia, eu acho que tem alguém com o microfone ligado e... Sou eu, desculpe. Ô, professor Gilberto, tudo bem? Beleza, filho? Eu apertei o botão aqui, acho que está sem querer. Imagina, tranquilo. O senhor tá bem, né? Beleza, João? Pronto, é isso. Então, Lídia... Não. Eu acho que eu vou sair, porque ele caiu, quando eu voltei, eu fui com o microfone aberto. Eita, acabou saindo, Lídia. Eu expulsei. Ele volta. Tá bom. Tá bom, tranquilo. Então, alguns pontos das imagens que eu estava apresentando, esses sujeitos são, boa parte deles são filiados a partidos políticos, outros não, e é uma torcida socialista, uma torcida que busca combater a violência, que busca trazer à tona essa necessidade de democratizar e, sobretudo, os espaços do futebol, a arquibancada, o clube, a relação com a diretoria, e existem também membros dentro dessa torcida que são anarquistas. Enfim, eu vou me dedicar à análise desse grupo mais à frente, certo? Lídia, por gentileza. Obrigado. Então, pessoal, a ideia da minha tese, em que eu tive um esforço analítico para discutir essa trajetória, essa história da torcida no estado do Ceará, através de uma metáfora que, na verdade, funciona e exerce o papel de uma chave interpretativa para compreender os capítulos que eu desenvolvo no texto da tese de doutorado. E essa metáfora é com o mar. Eu coloco o mar das torcidas como sendo esse espaço em que se manifestam várias culturas juvenis, várias torcidas na história do futebol cearense. Então tem o movimento de primeira onda, o movimento de segunda onda, de terceira onda e de quarta onda. Eu também trago, como vocês podem perceber no slide, o que eu chamo de quebra-mar, e aí mais à frente também eu vou me deter um pouco sobre o que seria isso. Mas eu vou avançar rapidamente até para conseguir finalizar a minha apresentação. Desculpa, Lídia, pode voltar um pouquinho? Obrigado. Sem problema. Então, a primeira onda, que já o professor Bernardo trabalha muito bem na tese de doutorado dele, né, e que de alguma forma, direta e indiretamente, o meu trabalho resultou em um texto que vai servir de referência. Os trabalhos apresentados pelo professor Bernardo sempre foram uma inspiração, e esse contexto do que eu chamo de primeira e segunda onda foram super bem trabalhados no cenário do Rio de Janeiro pelo professor Bernardo na sua tese de doutorado. Então, a primeira onda seria esses chefes de torcidas e as charangas, como eu falei, torcidas que surgem de dentro do clube, têm um contato com as diretorias, e elas se manifestam desde os anos 50 até os anos 70. A segunda onda seria as torcidas organizadas jovens, que aqui em Fortaleza, elas passam a existir principalmente a partir da década de 80, eu vou explicar um pouco isso também.
E a terceira onda seria nos anos 2000, quando há uma crise, um desgaste, um colapsamento parcial dessas torcidas organizadas jovens no século XXI, principalmente pela criminalização, pela violência manifestada, uma sociabilidade conflitiva que existem nesses agrupamentos, né? Então, eu chamo de uma terceira onda uma terminologia que engloba uma multiplicidade de coletivos de torcidas que existem no Brasil todo, e que estão sob influência principalmente das barras bravas, que é uma subcultura, um tipo de torcida da Argentina, e que vai influenciar a torcida do Grêmio, a geral do Grêmio, a outros agrupamentos também no Rio de Janeiro, como a Bravo 52 do Fluminense, a Loucos pelo Botafogo, aqui em Fortaleza, o movimento Bravo 18 do Fortaleza, no Ceará a gente tem o Setor Alvinegro. Então, um modelo de torcidas que vai acabar se espalhando por todo o Brasil e que é influenciado pela cultura, a subcultura barra brava das torcidas argentinas, as hinchadas, né? Então, claro que dentro disso também eu coloco, dentro do que seria a terceira onda, outros tipos de torcida, como, por exemplo, essas torcidas organizadas por uma série de problemáticas das suas lideranças, grupos dentro dessas torcidas maiores que existem desde os anos 80 vão se tornar dissidentes. E o professor Bernardo trabalha em um dos livros que ele apresentou, inclusive está aqui do lado, um caso exemplar que acontece no Rio de Janeiro, na torcida do Botafogo, a torcida jovem do Botafogo, que era até então, até os anos 2000, a principal torcida organizada do clube, e um grupo dissidente dentro dela acabou avançando, se separando e se tornando a maior organizada, inclusive maior do que a que existia. Então, a quarta onda é uma interpretação, uma terminologia também que eu utilizo para expressar essas torcidas antifascistas que eu compreendo aí como sendo a pioneira, a ultra resistência coral do Ferroviário. Pode avançar, Lídia, por gentileza. Os objetivos do meu trabalho, eu vou ler apenas o objetivo geral, é analisar como esses diferentes modelos coletivos do torcer atribuíram valores, significados e sentidos em diferentes contextos, desde os anos 50 até 2020, lançando luz sobre os condicionantes e tensionamentos erigidos e conformados nos estádios do futebol, certo? Dentro disso vão aparecer uma série de coisas, como eu coloquei no começo, né? O futebol tem uma projeção e um alcance tão forte, uma simbologia tão grande na nossa sociedade, que questões como a xenofobia, questões de ordem econômica, neoliberal, também vão estar fazendo parte, compondo a tese do doutorado, né? Então, todas essas relações, claro que não todas, mas algumas dessas relações de dominação e de resistência eu procuro me deter mais especificamente no trabalho. Lídia, por gentileza, pode passar. Acho que no teu computador, Lídia, saiu um pouquinho desconfigurado, mas não tem problema não, certo? Isso, Caio, desculpa. Não, sem problema, tranquilo. Eu posso tentar mudar para o arquivo não, imagina. que você mandou, ver se melhora. Desculpa. Você acha que fica melhor? Vamos tentar. Tudo bem. Melhora. Show de bola. Obrigado, Lídia. Tranquilo. Então, a problemática que a gente procura responder no texto é de que maneira a profusão no século XXI das torcidas antifascistas demarca e se insere em um quadro histórico dos modelos coletivos do torcer ao longo do tempo, né? Então, essa é a proposta da nossa tese e alguns elementos eu vou trazer ainda aqui na minha fala. Lídia, pode avançar. Então, a minha tese, eu vou passar rapidamente, só ler, gente, para eu poder chegar nos meus objetivos finais. Ela é estruturada em duas partes. A primeira parte seria o que eu analiso aí dos anos 50 até os anos 2000, o movimento de primeira onda, de segunda onda e de terceira onda, intitulado aí Os Deslocamentos no Mar das Torcidas, Dinâmicas e Ressignificações entre Charangas e Torcidas Organizadas. O capítulo 1, intitulado Afetado e Atravessado pelo Futebol, Trilhando o Percurso Teórico-Metodológico da Investigação. Vou trazer alguns conceitos, metodologias que, enfim, eu discuto na tese. O capítulo 2, o movimento de primeira onda, a emergência dos chefes de torcida no futebol cearense.
E o capítulo 3, os movimentos de segunda onda e de terceira onda, ascensão e desgaste da hegemonia das torcidas organizadas. Pode avançar, Lídia. Na segunda parte, então, como eu falei no início da minha fala, é o que eu chamo de uma guinada antifascista, desses movimentos, torcidas e coletivos que no século XXI se multiplicam no Brasil, principalmente após a Copa de 2014. Isso traz uma série de debates que eu e o Bernardo estamos trabalhando aí para a gente pensar. E o capítulo 4, intitulado Movimento de Quarta Onda, a emergência da ultra-resistência coral, sociabilidade militante e insurreição clubística. O quinto capítulo, passados que não passam, futebol moderno, arenas multiuso e residualidades do controle das torcidas. E, finalmente, o capítulo 6, insurreição clubística, a potência política transnacional das torcidas antifascistas. Que aí, esse é um conceito, uma terminologia que, de alguma forma, eu criei na minha tese, embora é tributária de outros conceitos que já existem, e que analisam o engajamento emocional dos torcedores, como os torcedores forjam identidades com os clubes nos estádios. Então, insurreição clubística é uma terminologia, é uma designação que procura dar conta do tipo de sociabilidade, do que eu venho chamando de sociabilidade militante, desenvolvido pela ultra-resistência coral, mas não só a ultra-resistência coral, as outras torcidas antifascistas também. Por favor, Lídia. Então, algumas metodologias que foram caras na minha análise, a história oral, lembrando questões que o Bernardo já antecipou, da necessidade de questionar, problematizar essa memória, que de maneira alguma pode ser monumentalizada, que não pode ser sacralizada. Isso é sempre um desafio para nós, historiadores e historiadoras, os alunos de graduação sabem disso. Geralmente a gente tem um envolvimento com os nossos objetos de pesquisa, e acontece que no nosso métier historiográfico, isso acaba sendo uma das maiores problemáticas, né? Então, sobretudo, entender a memória como uma fonte adicional que espelha determinadas representações, e essas representações, por consequência, precisam ser analisadas. E um grande debate que eu queria abrir para o público, para as pessoas, para os alunos, para os outros professores, enfim, uma necessidade de estarmos presentes numa sociedade do conhecimento digital, como a internet vem fazendo parte não só das sociabilidades dessas torcidas, mas da população em geral, né? E aí eu trabalho, na minha tese, muito com redes sociais. Então, existem metodologias que aí eu coloquei como etnografia virtual, mas outras pessoas chamam de cyberantropologia, netnografia, enfim. Existe uma variedade de nomes que dão conta aí do que seria esse trabalho de pesquisa em um ambiente digital. E isso já não é mais uma necessidade, é uma urgência, né? Nós estamos atrasados no trabalho nesses ambientes, principalmente a academia, a universidade, né, que a gente vê aí esses espaços sendo perdidos em redes sociais, enfim, na internet como um todo. Os jornais, que, enfim, precisam também ser criticados, ser dissecados, ser garimpados, né, e entendê-los, sobretudo, como um depositário não como um depositário de informações, na verdade, mas como um ingrediente de uma sociedade capitalista. Quem faz isso muito bem, eu recomendo, é o professor Bernardo, na tese dele, trabalha com imprensa, enfim, isso é importante. Alguns conceitos, então, aqui embaixo, que estão presentes na tese, é um debate sobre memória, que eu procuro me aprofundar, a partir do termo Erlebnis e Erfahrung, que foram trabalhados pelo Walter Benjamin, os conceitos que percorrem aí essas torcidas dos anos 50 aos anos 20, sociabilidade festiva, sociabilidade conflitiva com as torcidas organizadas jovens e sociabilidade militante nesse tempo presente, nesses agrupamentos antifascistas. A nova razão de mundo, a ideia neoliberal, a subjetividade econômica, que também atravessa, principalmente quando eu discuto a questão das novas arenas, do processo de arenização, que ocorre aqui com os mega eventos esportivos no Brasil, aqui em Fortaleza com a Arena Castelão. E aqui embaixo, duas propostas que eu coloco na minha tese, né, que é, como eu falei, insurreição clubística e antifascismo transnacional. Sobretudo porque esses
agrupamentos antifascistas estabelecem redes e uma certa unidade em todas as, principalmente as capitais aqui no Brasil, mas na América Latina, na Europa como um todo. Pode avançar, Lídia, por gentileza. Então, a metodologia aí, eu fiz precisamente, na verdade, 17 entrevistas, algumas aproveitadas da minha dissertação de mestrado. Também trabalhei com formulários, isso foi uma questão apontada na semana passada na defesa, a partir da plataforma do Google Forms. E sobre a ultraresistência coral, foram realizados um questionário preenchido por 10 componentes e outras 4 pessoas diferentes dessas 10 que responderam o formulário, foram feitas entrevistas gravadas, transcritas e analisadas os dados. Os jornais que eu pesquisei daqui de Fortaleza foram o jornal O Povo, Diário do Nordeste, Tribuna do Ceará, Jornal Unitário e a Revista Esportiva, mas principalmente O Povo e o Diário do Nordeste, que são os jornais de maior circulação aqui no estado do Ceará. E aí o grande debate, né, e aí que seria, de alguma forma, foi um desafio, enquanto pesquisador, me debruçar sobre as fontes digitais. E isso é uma coisa que eu venho me aprofundando para desenvolver com os alunos da graduação, para entender melhor esse tempo presente, esse ambiente digital, que algumas metodologias foram caras para esse suporte que eu utilizei. E aí o site Wayback Machine, isso acontece muito, vou abrir aqui um parênteses, porque a internet é um ambiente muito sazonal. O que aconteceu muito enquanto eu procurava entender as expressões dessas torcidas em redes sociais, é que uma notícia que eu tinha visto em 2016, ou 2015, 2017, durante o curso do meu doutorado, quando eu fui escrever o texto, eu fui acessar o site, a notícia não estava mais presente naquele site, né, tinha apagado. Então, essa sazonalidade, esse suporte, essa materialidade no ambiente digital, ela é diferente, por exemplo, do jornal, que a gente vai no arquivo público, folheia, ou até mesmo na hemeroteca, né, digitalmente, e ele certamente estará lá. Então, o Wayback Machine é um site que possibilita que esses sites que foram apagados, a gente consegue encontrá-los na internet. Então, você faz um cadastrozinho lá, faz sua conta e sai procurando, que boa parte, quase tudo, eu diria, existem outros sites, mas o Wayback Machine é o que mais coloca na íntegra o corpo do texto que existia anteriormente em cada site. Um outro suporte importante para mim foi o Software Gap, que ele traça redes, né, principalmente utilizando esse aplicativo que eu coloquei aqui no slide, o Analytics for Facebook, em que você, por exemplo, eu analisei bastante o Facebook da torcida Ultras Resistência Coral. E aí eu precisava entender, vou abrir mais um parêntese, né, que isso na tese eu precisava ter colocado de uma forma mais clara, né, o professor Bernardo até já me sugeriu isso, quem são essas pessoas que curtem, que se relacionam mais com a Ultras Resistência Coral, e aí esse aplicativo que tem aqui no slide, permite entender, por exemplo, lá no Facebook da Ultras Resistência Coral, quem mais curtia as fotos, qual perfil comentava mais as fotos de cada torcida, como eles reagem. Então, é importante para nós que estamos nesse ambiente começarmos a dialogar com esse tipo de linguagem, né? Então, como eu falei, já passou de ser uma urgência, né? Então, tabelas, gráficos também foram importantes para a minha pesquisa. Lídia, por gentileza. Isso era o que acontece, geralmente, quando você vê principalmente com uma torcida Ultras Resistência Coral, que se intitula uma torcida antifascista, os sites que divulgavam a atuação dela, geralmente, são meios de divulgação que não são tão estáveis como os grandes empreendimentos, como o Povo, Diário do Nordeste,
E quando eu ia revisitar os sites que expressavam a atuação da torcida, esses sites não existiam mais. Aí aparece essa velha mensagem aí, né? Page not found, né? Que é a página não encontrada, esses sites são excluídos do ambiente digital. Então, o Wayback Machine, como eu coloquei, é um suporte que facilita aí a nossa vida nessa investigação. Lídia, pode passar. Então, aqui, passando rapidamente para o movimento de primeira onda, a gente tem os chefes de torcida do Ferroviário, como eu falei, o Zé Limeira, natural de Quixadá, do Sertão Central do Ceará, o do Ceará, o Pedrão da Bananada, lá nos anos 60, 70, e na torcida do Fortaleza, o Gumecinho do Gondim, que era responsável pelas charangas que foram apontadas na fala também do professor Bernardo. Lídia, pode passar. Seguem algumas imagens desses sujeitos, são líderes e chefes de torcida. Na verdade, às vezes as fontes trazem as nomenclaturas embaixadores, principalmente chefes, que exercem essa função aí de monitoramento do público que está cada vez mais crescendo na urbanidade de Fortaleza, e que eles passam a ser reconhecidos pela excentricidade deles, né? Pelo jeito como eles se manifestam, como eles se autoconstroem perante o público. Você pode ver aí o Zé Limeira tinha esse espaço na casa dele dedicado aí a patrimonializar, eu diria assim, os chifres, né? Então, esses caras vão aparecendo na imprensa dessa forma, né? E eles acabam construindo a sua trajetória em torno desses elementos, né? Aqui no meio, a gente tem a charanga do Gumecindo, que é esse sujeito que está aqui com a blusa listrada, camiseta, na verdade, boina, tocando um instrumento. Aqui embaixo também, no Estádio Castelão, já nos anos 70, essa charanga do Gumecindo. Percebam como a visualidade das imagens traz inúmeras questões para nós pesquisadores, sociólogos, das ciências sociais e humanas em geral. Você pode perceber a questão de gênero, na verdade, a ausência de mulheres aqui nessas torcidas, nesses primeiros agrupamentos, a questão de raça também, negros, enfim, a imagem está pequena, mas na tese, de alguma forma, eu procuro desenvolver essas questões. Aqui do lado direito é o Pedrão da Bananada, torcedor ícone, símbolo, que promove a torcida do Ceará. Ele tinha um comércio que vendia bananada, daí o nome, né, como ele ficou conhecido nos anos 60 e 70, principalmente, no abrigo central, ao lado da Praça do Ferreira, e que esse abrigo central foi demolido, enfim, tem pesquisas que tratam sobre as sociabilidades construídas naquele momento, que esses torcedores passam a exercer essa centralidade na história das torcidas. Aqui embaixo foi um jogo entre Ceará e Flamengo, do Rio de Janeiro, em que a charanga do Jaime, que o Bernardo também trabalha muito bem no seu texto, o Jaime vem para Fortaleza e a imprensa promove esse jogo, com o encontro desses líderes e dessas disputas entre esses chefes de torcida. Pode passar, Lídia, por gentileza. Daí eu passo para o movimento Segunda Onda, a partir da trajetória da torcida organizada Garra Tricolor, que aí já expressa, essa torcida foi fundada em outubro de 1980, expressa um momento em que a juventude ela vai protagonizando e questionando os antigos chefes de torcida, né? Essas torcidas passam a ter centenas de associados, essas pessoas às vezes pagam uma mensalidade, então dinâmicas bem diferentes dos primeiros agrupamentos de torcidas. Pode avançar, Lídia. Aí tem faixas, bandeiras, enfim. Esse capítulo, o terceiro capítulo da minha tese, a gente pode perceber em que eu procuro trabalhar já com torcidas que até hoje existem no espaço urbano de Fortaleza, né? No Ferroviário, a torcida Falante Coral, e para cada título do tópico, eu trabalhei com uma música da torcida, né? Ferroviário é foda, é tradição, não é moda, quem disse que acabou, eu digo nada mudou. Uma música bem conhecida também da torcida organizada Ceará Amor,
sobretudo no início dos anos 2000, uma da TUF também, e aí o que eu chamei do movimento Quebra-Mar, que eu vou passar um pouco mais nas imagens. Esse é o momento que as torcidas organizadas passam a ter milhares de torcedores, de associados em Fortaleza. Tem o que eu chamei de funkerização das arquibancadas, a relação com os baile funks na cidade de Fortaleza, como as rivalidades entre os bairros, núcleos, alas, como era chamado na Ceará Amor, vão passar a sociabilidade conflitiva dentro dos estádios, mas naquilo que eu coloquei na tese como as várias fortalezas dentro de fortalezas, né, por causa das rivalidades construídas nesses bairros. Pode passar, Lídia, por favor. Algumas imagens de perfis em redes sociais que eu trabalhei, na esquerda da torcida Falante Coral, no meio da torcida organizada de Ceará Amor, e na direita da torcida uniformizada do Fortaleza, com destaque para a atuação da primeira mulher presidenta de torcida uniformizada, Fátima Batista. Enfim, vou passar rapidamente para chegar no objetivo da minha fala. Pode passar, Lídia, por gentileza. Aqui é o que eu chamo de quebra-mar, que são expressões que recentemente estão acontecendo, grupos, agrupamentos de torcedores que buscam um confronto, um enfrentamento, mas que seria um enfrentamento limpo, que não cause morte, enfim. A gente pode ver alguns elementos importantes, como o soco inglês, balaclava. Esses torcedores buscam se utilizar de máscaras, borram as imagens também que são colocadas em redes sociais, enfim, é isso. Pode passar, Lídia, por gentileza. E aqui é onde eu queria chegar para a gente discutir um pouco mais. Em 5 minutos eu finalizo, Lídia, que é a atuação da Ultras Resistência Coral, criada em 2005, uma torcida que acabou repercutindo no Brasil todo, no ano de 2005, trazer um contraponto a essas outras torcidas organizadas que eram hegemônicas, né? Então, a Ultras Resistência Coral vai politizar, sob o ponto de vista de esquerda, os estádios, mas também, não só os estádios, as ruas, as manifestações sociais. Tem uma faixa que ficou reconhecida em vários lugares, que é nem guerra entre torcidas, nem paz entre classes, que aí traz essa ideia de ser contra a violência, mas também estar ciente e crítico aos conflitos de classe na sociedade. Então, as características, sobretudo, apontadas por alguns sujeitos dessa torcida, que tem uma característica também, principalmente de 2016 para cá, sobretudo pelo contexto político, as incertezas que nós vivemos com o governo Bolsonaro, eu precisei, na minha tese do doutorado, procurar codinomes, siglas, para não divulgar publicamente o nome dessas pessoas, até porque, se depois vocês tiverem curiosidade, nas redes sociais da torcida, todas as fotos deles, eles borram o rosto para não serem expostos e sofrerem algum tipo de retaliação. Então, as características, né, ser contra o machismo, a homofobia, o racismo, a xenofobia, a violência e o fascismo. Então, pode avançar, Lídia. E aí, isso é um esforço analítico meu, de entender a trajetória da torcida. Não sei se os membros, os integrantes dessa torcida concordam com essa periodização que eu estabeleci, em 3 momentos dessa trajetória, de 2005 a 2020, uma primeira geração, uma segunda geração e uma terceira geração, né? E aí eu destaco a primeira geração, que eles partem de uma subcultura que já existe na Europa desde os anos 60, 70, que são skinheads, e a gente precisa questionar, problematizar o que são os skinheads, porque a imprensa geralmente só traz à tona a ideia do skinhead como nazista, de direita, sendo que na raiz dessa subcultura são trabalhadores de fábricas na Inglaterra que criam, relacionado aí à música, à estética, à performance, que caracteriza essa subcultura skin.
né? E a segunda geração, que a torcida vai se ampliando, e a terceira geração, mais recentemente, principalmente a torcida atuando no que eu chamo de uma sede, que é o Barbarians Pub, aqui em Fortaleza, e que vai funcionar como um lugar de sociabilidade e, de alguma forma, construir a atuação da torcida. Pode passar, Lídia, por gentileza. Eu trouxe alguns dados sobre o perfil social desses sujeitos que compõem. Na torcida, a gente tem motorista, professor, tanto da rede básica como universitário, professoras, recepcionistas, vendedor, servidor público, enfim, tem barman, tem médico, então é uma multiplicidade de sujeitos, alguns filiados a certos partidos políticos. Existe uma heterogeneidade muito difusa dentro da torcida, mas que eles acabam buscando um ponto comum de atuação, tanto nos estádios, mas nas movimentações sociais, nos atos políticos, desde, principalmente, a segunda década do século XXI. Pode avançar, Lídia, por gentileza. Nessas imagens, nós podemos perceber como esses coletivos antifascistas vêm tecendo redes com outros agrupamentos, não só no Brasil, em várias cidades aqui você pode ver que tem pelo menos 1 ou 2 ou 3 agrupamentos como esse em cada cidade no país, em outros países da América Latina. Aqui em Fortaleza, a gente pode destacar, por exemplo, a Vozão Antifa, do Ceará, e também a Resistência Tricolor, do Fortaleza. E essas torcidas buscam também em atos, manifestações que vêm ocorrendo principalmente desde o governo Temer, o governo Bolsonaro, atuar em conjunto nas manifestações, né? Aqui são imagens também desses atos na cidade de Fortaleza. Aqui, do lado direito, embaixo, a gente tem uma faixa da resistência antimachista. Existiram, na atuação da torcida desde 2005, várias problemáticas em que a liberdade de expressão desses torcedores foi colocada em xeque pelos agentes de segurança pública, os policiais no estádio Presidente Vargas, no Castelão. Já teve momentos em que policiais rasgaram faixas da Ultras Resistência Coral, enfim, proibindo que não pode ter no estádio expressões políticas, né? E aí serve para a gente questionar que tipos de expressões políticas são permitidas nos estádios, né? A do outro, não. E outras são possíveis. Pode avançar, Lídia. O debate sobre a Arena Castelão, principalmente em 2013, as manifestações de junho, a Ultras Resistência Coral presente nessa manifestação. Eu uso uma série de 4 edições do Diário do Nordeste que questionam a ideia do estádio, da arenização, dessa transformação dos antigos estádios públicos, que são considerados de massa, né, como o Castelão, o Presidente Vargas, e são transformados em arenas, né, atendem ou não atendem às necessidades dos torcedores. Esses torcedores têm uma relação com o espaço, um valor de patrimônio com os antigos estádios que foram reformulados. Então, algumas questões relacionadas a isso eu procuro trazer no 5º capítulo da tese de doutorado. Pode avançar, Lídia, já estou encerrando. Então, essa ideia do antifascismo transnacional, nessas redes, aquele software gap que eu coloquei na metodologia, constrói essas redes, esses pontos, essas arestas muito bem, mostrando aí com qual torcida, por exemplo, a Ultras Resistência Coral se relaciona mais, enfim, são metodologias que a gente vai se debruçando para entender melhor esses elementos. Eu acho que é o último slide, Lídia, as ideias, né, da insurreição clubística, essa terminologia que eu trouxe à tona para entender essa dinâmica da politização das torcidas, o engajamento emocional desses torcedores, que geralmente a gente traz de pai para filho. Esses torcedores, eles iniciam essa trajetória a partir dessa relação ou a partir da questão política. Então, essa terminologia, essa expressão, insurreição clubística, procura dar conta da atuação da torcida, que é, na verdade,
combater os elementos tradicionais e as relações de poder que foram instituídas historicamente no futebol. Né? Então, eu procuro avaliar, de alguma forma, essa potência política dessas torcidas, as possibilidades progressistas e movimentos sociais, que é uma coisa que está em aberto, isso acontece atualmente, não tem uma conclusão fechada sobre isso, pode ser que daqui a 50, 100 anos, essas torcidas sejam com centenas ou milhares de associados no mundo, pode não ser também, mas isso são questões que a gente precisa pensar para, de alguma forma, dar conta da realidade histórica, da experiência humana dessas pessoas, que não são simplesmente torcedores, são sujeitos, são trabalhadores e trabalhadoras que estão nos estádios de futebol e que, como qualquer outro objeto de estudo dentro da história das ciências humanas, precisa ser pensado por nós historiadores e historiadoras. A Lídia colocou isso muito bem na fala, o futebol durante muito tempo na universidade, caminhou aí ao largo dos principais temas debatidos, o professor Bernardo também trouxe isso, e essa é a ideia que a gente procura discutir nesses capítulos. Então, abro para as perguntas, enfim, para o debate agora, agradeço mais uma vez o trabalho da FECLES que vem desenvolvendo nessa pandemia. Agradeço a participação do professor Bernardo, que gentilmente aceitou contribuir aqui conosco. Às vezes, nem todo mundo está disposto, não é difícil esse momento que a gente está vivendo, perdendo aí várias pessoas. E a professora Lídia, que também contribuiu de forma inteiramente bacana para esse momento. E a todos e todas que estão aqui nesse finalzinho de tarde, né, nesse momento que dividimos a tela do computador. É isso. Obrigado, Lídia. Um abraço. Obrigada.